Então, sobre o sumário já falamos, vamos à introdução. É importante que nós leamos isso para que os nossos irmãos possam entender o que nós vamos estudar neste livro. É preciso muita persistência para estudar o livro do Apocalipse. Aliás, não só o livro do Apocalipse, qualquer livro da Bíblia você precisa ser persistente. E é importante também você dedicar tempo para estudar esse livro e ter força de vontade, contando com a graça de Deus na sua vida, com a ajuda primorosa, indispensável do Espírito Santo. Creio que nós vamos aprender bastante. Mas o que é que diz a introdução? Eu gostaria de ler, eu poderia até já partir para o capítulo 1, versículo 1, mas é importante, amados, nós falarmos um pouco sobre a introdução. Vamos procurar aqui a sermos fiéis ao autor do livro. O que é que diz a introdução desse livro? Diz assim: as pessoas não poderiam conhecer o propósito de Deus para suas vidas sem a Bíblia. Né? Para a gente conhecer o plano de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas, nós não vamos encontrar isso nas faculdades, nós vamos encontrar, ou nos livros didáticos, nós vamos encontrar isso na própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus a deu ao mundo porque quer que todos a ouçam, leiam e entendam. É propósito de Deus que todo ser humano tenha conhecimento deste Deus que revelou-se através das Santas Escrituras. E aqui o autor coloca: porque quer que todos a ouçam, ouçam a palavra, leiam a palavra e entendam a palavra. Contudo, aqueles que tentam se familiarizar com a mensagem celestial, às vezes a consideram difícil. Não são poucos os irmãos que muitas vezes começam a estudar o livro do Apocalipse e por alguma razão, por achar o livro difícil, param de ler este livro. Nem sempre é fácil entender a voz divina. Nem sempre é fácil entender a voz divina. Em alguns textos, nas Sagradas Escrituras, a gente tem que dar uma parada, pesquisar, muitas vezes a etimologia da palavra, entender o contexto onde aquele texto está inserido, entender o contexto político, geográfico, social. E prossegue o autor: assim, o guia fácil para entender Apocalipse foi elaborado para ajudá-lo. Esse é o propósito do autor. Fazer um livro, confeccionar um livro, escrever este livro para ajudar os nossos irmãos em Cristo. Ele prossegue de: reconhecemos a autoridade de Deus e oramos para que este livro seja uma luz para a sua alma. Reitero aqui as palavras: que este livro seja realmente uma bênção para a alma de nossos queridos irmãos e irmãs. Na introdução ainda ele colocou aqui: para ganhar sua confiança. Bem-vindo ao Guia Fácil para Entender Apocalipse. Este livro integra uma série que tornará o estudo da Bíblia fácil e interessante. Este não é um daqueles estudos e comentários bíblicos tradicionais, monótonos e desinteressantes com os quais você está acostumado. A visão simples e direta deste estudo mudará seu modo de ver a Bíblia, especialmente estudando o livro do Apocalipse. Então, requer interesse. O livro é de fácil assimilação, compreensão, basta você ter interesse. É isso que a gente pede, que você tenha interesse em entender mais e mais este maravilhoso livro do Apocalipse. Ele prossegue: o guia fácil para entender Apocalipse é para quem não se interessa por todas aquelas coisas complicadas. O autor aqui ele foi muito simples nas colocações, nos seus comentários. Então isso vai facilitar muito a compreensão. Não é um comentário exegético, mas é um comentário simples, porém direto e de fácil compreensão. Certamente, ele diz, certamente tentei usar um método educativo, mas houve um grande esforço para que as coisas continuassem simples. A mensagem é sagrada e nenhuma palavra deveria ser alterada. Contudo, ela também é gloriosa e precisa ser apresentada para que as pessoas possam receber todo o conhecimento e todas as bênçãos que Deus quer que elas tenham. Então já deu para entender que o interesse do autor não é complicar o estudo no livro do Apocalipse, mas facilitar a compreensão
porque facilitando a compreensão, há um interesse maior da parte do leitor ou da parte do ouvinte, você que está me ouvindo agora. Jesus prometeu uma bênção para todos os que leem. Aliás, este livro do Apocalipse tem uma promessa para aquele que lê este livro. Vamos iniciar aqui o parágrafo. Jesus prometeu uma bênção para todos que leem, ouvem e guardam. Ler, ouvir e guardar o que está escrito no Apocalipse. Então, esta promessa, veja que ela está atrelada em eu e você. Nós queremos ler, não só ler, ouvir, não só ouvir e guardar tudo que está escrito. Ele também prometeu uma maldição contra todos aqueles que alteram algo do livro. A gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre procuro dizer isso quando estudamos o livro do Apocalipse, ou não só o livro do Apocalipse, qualquer livro onde consta profecias. Essa área da escatologia, quando o texto não for muito claro, não adianta às vezes especular, ou alguém taxativamente dizer isso significa isso. Já ouvi muita gente pregando, ensinando, dizer isso é isso, e às vezes não é aquilo. O que você pode dizer é você expressar sua opinião. Irmãos, na minha opinião, acho que é isso. Ou então você pode expressar a opinião de outro autor que comentou aquele texto. E você dizer, o autor fulano de tal diz que é assim. Outro autor discorda e diz que é assim. Mas quando o texto não for muito claro, a interpretação ali exige ou consta alguma simbologia, não adianta especular. Ou então, como eu disse, reitero, taxativamente você afirmar, é isso. Isso é isso. Porque outro autor, outro comentarista pode divergir do seu posicionamento. E quando a gente se posiciona de uma forma assim, bem contundente, a gente corre o risco de enganar as pessoas, né? Ser enganado, enganar outras pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado quando o autor até coloca, o próprio Apocalipse, ele mostra que é a maldição para todo aquele que alterar o teor desse livro, ou alterar a interpretação, ou for muito taxativo em dizer isso é isso, sem estar claramente definido nas Escrituras. O autor prossegue e diz, eu levo isso a sério, por isso me dediquei a este projeto com muito cuidado. Dedicação. Principalmente quando você tem o desejo de escrever ou comentar sobre escatologia, você tem que ler bastante, pesquisar bastante, orar bastante, meditar nas Escrituras para que você traga algo que realmente venha a somar, a ajudar os nossos irmãos a compreender este maravilhoso livro. Para explicar as coisas em Apocalipse, usarei a antiga regra de ouro da interpretação. Isso aqui é muito importante, o que ele vai colocar, a regra de ouro da interpretação. Qual é essa regra? Ele diz o seguinte, quando o sentido claro das Escrituras tem bom senso, não procure outro. A Bíblia é autoexplicativa. Você não precisa recorrer a outro lugar. Foi por isso que incluí outros versículos da Bíblia para explicar partes difíceis de Apocalipse. Durante o nosso estudo aqui, nós veremos que é necessário lermos alguns textos de outros livros para que possamos ampliar e comparar o que as Escrituras diz, ou o que o Apocalipse diz. Tá certo? No próximo vídeo já vamos entrar no estudo propriamente dito a partir do capítulo 1, versículo 1. Até lá!